Segunda parte do programa Papo de Bicudo com o professor Juarez Xavier. Nessa lógica que o senhor apresentou dessas políticas de ação afirmativas e muitas vezes nossas ações no enfrentamento do racismo acabam sendo ações tendo um caráter mais paliativo. Como é que você encara, então, essa questão que o Silas levantou das políticas de ação afirmativa para dentro da universidade pública? Que peso, de fato, isso tem? Né? Até que ponto você acha que a gente consegue esticar com isso? Né? Aqui nós estamos com um grupo nós somos de uma instituição de caráter privado. Né? O debate ainda é um pouco mais complicado do ponto de vista ali do acesso, da manutenção e etc, etc. Porque ali também gira uma relação de consumo. Não isentando a universidade da sua responsabilidade, pelo contrário. Mas como é que você entende e compreende isso? O que seria essa política de ação afirmativa dentro desse ambiente de enfrentamento e combate ao racismo? Dentro dessa ideia daquilo que a Bruna falou do radicalizar no debate político. Bom, entre 2023 e 2024, eu fiz um pós-doutorado na Unicamp, num grupo chamado GEPALI. Eu queria estudar um pouco mais a questão da GEPALI, professora Deborah Jeffrey, que é diretora da Faculdade de Educação da Unicamp, que é uma pessoa que eu recomendo que vocês tragam um dia ali para discutir sobre políticas públicas, né? Que eu acho bastante interessante. Sim, duas questões para a gente poder começar a fazer essa reflexão. Primeiro, assim, que nós precisamos romper com esse linguajar que foi imposto, em especial pela extrema-direita no Brasil. Né? Nós não temos cotas no Brasil. A política não é de cotas. A política é de ação afirmativa, num modelo específico, com um sistema de reserva de vagas. Não é cotas. Porque se a gente fosse trabalhar com cotas, todos os alunos são cotistas que passam por essa política, incluindo os jovens brancos. Né? Porque a política, ela é política para estudante de escola pública. É onde o jovem branco entra na universidade também, já entra mais que jovem negro. Sim, sim. E cotas é um sistema, um método de adoção das políticas públicas. Eu acho que a gente deve romper com isso. Né? Parar de dizer que são cotistas, porque estão estigmatizando os jovens negros. Né? São alunos beneficiados por política de ação afirmativa com sistema de reserva de vagas para alunos que vêm da escola pública e desse contingente para pretos, pardos e indígenas. Perfeito. São todos alunos beneficiados para a política pública de ação afirmativa. Como todos os alunos que estão na universidade pública. Você pega, por exemplo, um curso de medicina, nos moldes que nós oferecemos hoje nas universidades públicas, eles devem estar numa escola particular de 8 a 9 mil reais. Então, esse aluno faz um curso de 6, 7 anos sem pagar um centavo, né? Porque é público e gratuito na universidade. Esses também seriam cotistas. Perfeito. Então, essa ideia não é boa. Né? Eu acho que a gente tem que romper com essa ideia. E a segunda questão é que as políticas públicas. A política pública ela é uma invenção do século XX. Há um economista francês, vou lembrar o nome dele até o final do nosso encontro, Thomas Piketty, né, que escreveu um livro chamado O Capitalismo do Século XXI. Ele usa uma expressão que eu gosto. Ele diz assim, a mais importante revolução econômica do século XX foi a invenção da classe média. Ela não existia no século XIX. A classe média é inventada no século XX. E, ao inventar a classe média, você inventa as políticas públicas. O cara entra no mercado de trabalho e organiza o mundo do trabalho. Você passa a ter políticas trabalhistas. As pessoas precisam de mão de obra minimamente qualificada. Você tem a política de acesso à educação. As pessoas trabalham de forma brutal. Então, tem a política de assistência social. Então, você vai criando as políticas públicas. A classe média, a invenção da classe média é uma revolução econômica importante, por várias razões, do ponto de vista político, e cria as políticas de ação afirmativa. As próprias, por exemplo, o direito ao voto das mulheres é uma política de ação afirmativa. É uma política de ação afirmativa. Né? O direito de voto analfabeto é uma política de ação afirmativa. Né? Então, todas essas políticas públicas são políticas públicas. Né? E o Brasil criou essas políticas. Criou.
na invenção da classe média. Né? É uma classe média que sai dos escombros, né, da brutalidade da escravização. Né? E aquela classe média, como o tio Marx falava no século XIX, naquela pequena burguesia, que não quer virar proletária e sonha virar burguês. Então, acaba sendo uma classe média reacionária. No Brasil, mais reacionária ainda. Era proto-fascista, partidário virou fascista. Né, com o advento aí da extrema-direita, na nossa opinião, e os dados mostram isso. Tem pessoas estudando e pesquisando isso. Então, as políticas de ação afirmativa foram adotadas no mundo inteiro ao longo do século XX. No mundo inteiro. E elas beneficiaram a classe média brasileira. A que é contra as políticas de cotas, aquela que é contra a taxação das grandes fortunas. Esse setor mais extremista dessa classe média foi beneficiada por essas políticas. É fundamentalmente beneficiado pelas políticas. E por uma política de recorte étnico-racial. Quando você intensifica a imigração entre 1870 e 1930, quem vem para o Brasil? Estavam proibidos japoneses, né, asiáticos de modo geral, teve uma forte imigração asiática para a América Central. Né? Cuba, por exemplo, teve uma grande migração chinesa para construir as ferrovias nos Estados Unidos, avançar para o sul dos Estados Unidos, uma grande imigração chinesa. Tal. Então, era proibido até 1910 e proibida a imigração negra. Então, quem vem? Né, fundamentalmente, são os portugueses, espanhóis, italianos, né, que vêm numa situação muito dura, não chegaram aqui para fazer turismo, era muito duro mesmo, mas eles nunca tiveram bloqueado o reconhecimento da sua humanidade. Essa é a grande diferença. Então, são eles que entram no mercado de trabalho, que vão para os sindicatos, que vão para o serviço público, são eles que ingressam nisso. Na minha opinião, há uma anistia em relação à questão racial de política pública entre 1870 e 1930. Nenhuma política adotada. É aquilo que a Sueli Carneiro chama de abandonar o negro à sua própria sorte, ou seja, o aniquilamento ou o autoaniquilamento. Né? As políticas começam a surgir mais de forma envergonhada a partir de 1930. Então, nesse período, é uma política pública de ação afirmativa com recorte étnico-racial que beneficiou a população branca no ingresso ao mercado do trabalho. Né? O sociólogo chamado Gessé Souza fala sobre o acesso dessa classe média ao capital econômico, porque ela entra no mundo do trabalho, ao capital social, porque ela vai ocupar o centro da cidade, onde já tem uma infraestrutura organizada, ao capital político, ela assume o poder político do Estado, no executivo, no legislativo, no judiciário. Por isso você pega o perfil do judiciário hoje, são de homens brancos velhos, e os seus parentes, filhas, filhos e netos, seguindo a mesma lógica. E há uma apropriação do capital cultural, né, da construção do universo cultural da sociedade brasileira. Então, todas essas políticas públicas beneficiaram a população branca. Né? Só vai ter uma política pública de ação afirmativa à população negra no século XXI. A África do Sul, que adota o apartheid de 48 a 94, adota nos anos 90. Os Estados Unidos, que inventam o Jim Crow, que é a primeira política de segregação de apartheid, né, do século XIX ao século XX, vai adotar a partir de 64. O Brasil, que mais escravizou durante mais tempo, mais violou as condições da população negra, que mais interditou o reconhecimento da humanidade da população negra, vai adotar isso no século XXI de forma pontual, né, na universidade pública e no serviço público. Só que para chegar até a universidade e serviço público tem toda uma política que ficou fora disso. Na universidade, como é que se dá? Eu tenho trabalhado no nosso grupo de pesquisa com uma ideia do professor Milton Santos. O professor Milton Santos, no livro chamado Por uma Outra Globalização, ele vai dizer que existem 3 globalizações numa: a da perversidade, a da fabulação e da possibilidade. Na universidade é a mesma coisa. Né? Nesse pós-doutorado que eu fiz na Unicamp, a gente desenvolveu juntos a tese de que a universidade brasileira é uma síntese da sua história. Ela hoje é uma universidade do racismo científico, da fabulação segregacionista do século XX e das possibilidades de mudança. São 3 universidades numa. Então, ao pensar a política de ação afirmativa, a gente tem que levar isso em consideração. Não foi uma coisa tranquila. E não é ainda hoje. Então, houve uma luta política interna muito forte nas universidades, que não começa em 2012,
Já começa pela experiência lá em 2003, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual da Bahia, da Universidade de Brasília. 2003, 2001, o que tem? Durban. Antes de Durban, o que tem? O Grupo de Trabalho Interministerial. É ali que vai surgindo esse debate de política de ação afirmativa. Perfeito. O movimento negro está discutindo isso desde 78. Em 95, quando a gente pega os dados e vê a ausência, 2% de jovens negros estavam na universidade naquele período. Né? Como é que a maior parte da população estava fora do exercício público da democracia, do aspecto democrático e acesso à educação? Então, 95, 2001, 2003 começam essas experiências. 2003, quando começa a ser discutido o Estatuto da Igualdade Racial. Até 2012 não houve nada, nenhuma mudança. Pelo contrário, há um processo brutal iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso de privatização do ensino público. Antes do governo Fernando Henrique Cardoso, a maior parte dos estudantes das universidades brasileiras estava em universidades públicas, nas federais, etc. Tal. A partir desse período, em especial no período que o Paulo Renato foi ministro da Educação, há um processo de mudança. As universidades particulares passam a ter mais alunos do que as universidades públicas, com financiamento público. Com financiamento público. Repasse o dinheiro público para essas instituições privadas. Né? Então, quando chega em 2012, a situação que nós temos é de pensar as políticas de ação afirmativa a partir dessa perspectiva. E elas são positivas. Toda e qualquer política positiva, por mais paliativa que ela seja, ela é positiva. Né? Porque nós passamos a ter uma mudança bastante grande nesses últimos 10 anos, na graduação. Pós-graduação é outra coisa. Não é uma política que mudou a episteme da universidade. Não mudou, a universidade continua ainda sendo uma universidade colonialista. Perfeito. Né? Não é uma universidade que mudou o quadro teórico de referência. Perfeito. Toda a bibliografia que vocês usam provavelmente é de homens brancos da Europa e dos Estados Unidos. Não há mudança nisso. Não há uma mudança metodológica. Ainda se acredita na falácia da neutralidade axiológica da ciência. Se acredita nessa bobagem, e não há um comprometimento ético em relação à universidade pública de atender a necessidade da população que paga a universidade. Não tem isso, mas é importante, porque o jovem negro está lá. Tá lá. Ele pode experimentar outra possibilidade. Você lembra do projeto do Risco ao Rabisco? Lembra que uma vez o pessoal tirou os meninos da Zona Norte para trazer... 2003, 2002, 2003, 2004. Trouxe os meninos para andar na Avenida Paulista. Né? Ao final, nós voltamos para conversar com eles. O que vocês acharam de mais diferente lá tal? Para as ruas limpas e as lixeiras, tio. Então, quando você tira a pessoa de um ambiente de apartheid, que ela pode experimentar outras coisas, é possível que ela possa pensar coisas diferentes. Né? Então, o enfrentamento, essas políticas são importantes. Então, o enfrentamento que nós tivemos na universidade foi grande, ela adotou a política em 2012. Nós só montamos uma comissão, que vai ser a Comissão de Identificação, em 2016. Eu presido essa comissão, 2016, 17, 18, 19 e 20. O que é que nós fizemos nesse período? Né? Primeiro, que nós desligamos da universidade mais de 300 fraudadores, né? Que eu chamo de mais de 300 criminosos. Né? E expulsamos 57 pessoas que não podem participar do concurso público de vestibular na universidade nos próximos 5 anos, desde a expulsão deles. Né? E criamos um certo mecanismo de ingresso desses estudantes. A última comissão, por exemplo, ela foi muito pequena, a tentativa de fraude. Né? Nos primeiros momentos era para impedir que o branco fraudador entrasse na universidade, criou vários mecanismos. Né? E agora é para assegurar que o jovem negro entre. Jovem negro. Então, isso foi muito positivo e reflete, por exemplo, nos trabalhos de conclusão de curso, que tem temática mais radical, racial, reflete no ingresso no mestrado e no doutorado. Né? De forma tranquila, não, pelo contrário. Né? Hoje o desafio é da permanência. Né? Permanecer na universidade não é só questão econômica, que ela é importante. Ela é importante, tem que ter política pública para manter o aluno na universidade. Se vocês pegam agora essa política pública adotada pelo governo Lula para o segundo grau, aumentou a frequência dos meninos na escola de segundo grau. Isso é extremamente importante, tem que investir grana mesmo para o cara estar na universidade. Então não é só a permanência econômica, é a permanência epistêmica, teórica, metódica e ética. Perfeito. Né? Porque você passa a ter também, nesses meninos, um impacto brutal
na saúde mental desses garotos. Isso. Né? Na saúde mental. E traz novos desafios. Né? Você resolve uma contradição, vão surgindo outras contradições. Qual o grande desafio que nós temos hoje? Né? A universidade sozinha é incapaz de formar esses garotos. Porque eles chegam na universidade para poder fugir da violência racial, eles querem virar branco. Eles querem virar branco. Ninguém quer continuar vivendo como negro sendo aniquilado. Ninguém. Né? E essa educação de ser negro na universidade, a universidade sozinha não tem competência para poder fazer. Na minha opinião, é necessário que os movimentos sociais negros entrem na universidade, estejam na universidade, compartilhando o seu estudo, a sua lógica, a sua forma de organização política, a sua história, que é extremamente importante. Eu quero acreditar que os NEIMBs, as organizações negras que surgem na universidade, os grupos de pesquisa e tal, eles possam aproximar o movimento social de negros da universidade, para aí, de fato, levar esse jovem negro a uma reflexão mais densa e, portanto, recuperar a perspectiva da raiz. Da raiz. A universidade não tem essa competência. Né? São os movimentos sociais negros que devem fazer isso. Por isso que eu acho legal esse podcast que vocês estão fazendo. Né? É fazer com que quem está na universidade não fique meramente naquela prática que a gente tem hoje. Aquela provocação que eu fiz para vocês, monte um grupo de pesquisa, é um pouco nesse sentido. Perfeito. Né? Para poder ir além daquilo que está sendo discutido em sala de aula. Né? Sim. Eu lembro que numa manifestação que nós fizemos lá, que vocês estiveram lá, que me convidaram, não me interessa quem, mas um professor fez referência a dois grandes pensadores liberais, burgueses, brancos, né? Que tem um trabalho extraordinário, né? Mas um se beneficiou do tráfico de escravizados, ficou rico com isso, né? Falando sobre liberdade, né? Construiu, e o outro passa pelos Estados Unidos e não vê o problema naquela democracia tão festejada por ele. A questão racial não é uma questão fundamental num país que mata pessoas negras enforcadas, incinera corpos, não. Como se fosse possível ter uma democracia com uma prática como essa. Né? Então, o que eu acho importante é que essas políticas elas são importantes para a população negra. Elas aumentam a contradição, né, num espaço que não tinha essa contradição, por conta da branquitude e supremacismo racial branco. Ela traz a contradição para esse universo e obriga todos a pensarem sobre isso. Todos a pensarem sobre isso. E nesse movimento é necessário ter um núcleo interno dele mais radical. Aí, pretinho, não é só isso não, tem mais coisa, tem que fazer isso, aquilo e tal. Acho que é importante isso, né? Acho que é legal que a gente faça isso. Né? Mesmo porque, ao chegar na universidade, você é um estudante, um servidor técnico, um professor negro. O professor negro, ele chega na universidade diferente do professor branco. O professor branco, ele chega lá sem necessidade de ser arrimo de família. No primeiro ano ele termina o projeto dele, no segundo ele ele termina o probatório em 3 anos, aí fica 2 anos na Europa. O professor negro não tem condições de fazer isso, velho. É isso. O cara paga, o cara é funcionário público, É isso. ele é arrimo da família inteira. Da família inteira. A pobreza leva a isso. Né? E há um desafio também que eu acho importante, eu conversando muito com os nossos colegas. Os meninos e meninas negras querem ir para Harvard, querem ir para Sorbonne, querem ir para as grandes universidades e tal, para discutir a questão racial. Mas eu digo para eles, mas por que vocês não vão para Howard? Boa. Por que vocês não vão para lá? Boa. Você entende? Os grandes pensadores e as grandes pensadoras negras estudaram em Howard. A questão racial mais importante está em Howard. O arquivo que os caras têm está em Howard. Então, são questões que a gente precisa resolver. São novas contradições que não faziam parte do nosso universo, que não tinha jovens negros. E agora tem. E o desafio, são 2 fundamentais, é trazer pesquisadores experientes para a universidade. Né? Por isso que a gente está nesse esforço aí de montar um grupo de pesquisa com pós-doutorandos. Acho que é extremamente importante isso por várias razões. Né? E a questão da contratação de professor negro. É cascata dizer que é um problema. Todo mundo resolve o problema. É cascata. Né? Nós estamos enfrentando esse debate na Unesp agora. A gente vai contratar 250 servidores técnicos administrativos e 200 professores. Vamos fazer isso, foi aprovado no Conselho Universitário no ano passado. E vou no próximo Conselho Universitário falar o seguinte, nós temos que assumir as políticas de ação afirmativa na contratação de servidores. Não tem. Mas quem contrata são as unidades. Pensa um percentual para a universidade.
Daqui a 10 anos, nós temos que ter 40% de professoras e professores pesquisadores negros na universidade. É isso, assume um compromisso político, adota uma política permanente para isso. Não fica trazendo para nós, negros, para resolver o problema. Não somos nós que temos que resolver o problema, é a universidade. Mas um dos problemas da Comissão de Identificação, que eu acho que é muito complicada, é que nós é que fazemos. Nossa situação. Nós é que fazemos, nós formulamos a política, nós organizamos a política, nós formamos as pessoas, nós estamos em 24 cidades, são 34 campos na Unesp. Numa semana, eu andei em 20 unidades. Não sou eu quem tem que fazer isso. É a diretoria técnica acadêmica, que tem que ser formada para isso. Da mesma forma que faz o levantamento dos documentos das pessoas. Tal. Os casos mais críticos, aí sim, você pode ter uma comissão que vai lá e discute. Mas os casos evidentes, eu lembro que eu estava numa banca, um menino chegou na banca, tal, chegou com a mãe dele, um menino muito jovem, aí ele, menino loiro dos olhos verdes, ele sentou e disse assim para mim: professor, eu me sinto negro, a minha alma é negra, por isso que eu reivindico isso. E eu falei para ele uma coisa que é verdadeira. Eu estava trabalhando aqui na reitoria, no centro, e falei para ele uma história. Eu estava voltando da janta, aí estava tendo uma batida na 7 de abril. Falei, pá! Se você volta, é pior. Se você vai, é pior também. Tudo é ruim. Não tem o que fazer. Eu continuo indo, assim, tá na batida, aí tava com a camiseta vermelha, o cara falou: ei, você aí de camisa vermelha e tal, não sei o que. Ei, negão, é você aí, tal. Você tá falando comigo? Tem outro negão de camisa vermelha na rua. Eu falei: desculpa, policial, que eu me autodeclaro branco. Não colou. O cara quase me leva em cana. Não colou. Porque é exatamente isso. Exato. O que vai mediar o debate público é a evidência, a factualidade. Esse debate já foi totalmente vencido no século XIX. Do ponto de vista da filosofia. É a realidade que é a mediadora do debate racional que eu tenho. Eu sou branco, tenho alma branca, não tem papo. Quase o cara me leva preso. Não levou porque o aluno dele fazia direito, o sargento fazia direito e impediu que o tenente falou: vai embora, que eles não gostam de professor universitário, vai embora. Mas isso é importante. Agora, precisa eu sair da minha cidade, em uma outra cidade, para ver que o menino loiro, de olhos azuis, não é negro? Não tem o menor sentido. Então, esse é um debate que nós temos hoje. Como é que nós vamos fazer com que a permanência se transforme em algo que permita a mudança das condições de vida e morte da população negra. Excelente. Nossa, a gente estourou. Xavier mesmo. Tá entrando aqui na nossa mente. Espero que esteja entrando na mente de vocês real. Tivemos uma aula magna aqui nessa mesa. Eu fiz terapia. Olha. Eu fiz terapia. Mas não sou eu, não. É Exu. Como os caras falam, o cara marca gol, né? Não sou eu, não. Mas não sou eu, não. Pra baixo. É terra, é Exu. Professor, a gente quer agradecer demais a aula. Eu acho que isso é legal, o senhor falou, é o papel do podcast mesmo. Legal. Que aí você pode socializar com mais gente, abrir esse debate com mais pessoas, E essa turma que gira em torno do núcleo passa por esse momento, todas essas angústias e todas essas radicalidades necessárias. Então a gente quer agradecer, a gente quer manter a prosa. Nós vamos ter esse ano um encontro dos núcleos de pesquisa. Nós já conversamos com a Unicamp, já conversou aqui com o próprio núcleo. E na Unicamp vê a professora Débora Jeffrey. Vai atrás tá dela, bom, vamos conversar. Vamos conversar com ela. Excelente. Nós vamos ter uma reunião lá na Unicamp com o pessoal, a gente aproveita. Professora titular. Perfeito. Aquilo que o senhor tiver de apontar de diálogos com esses núcleos de pesquisa, eu acho que vale a pena. É um primeiro encontro, uma primeira conversa, a ideia é ter um coletivo para que se possa se fortalecer e se olhar e pensar conjuntamente ações mais articuladas, E a gente quer contar com o senhor e com a Unesp, naquele latifúndio que o senhor está ali à frente, parabenizando as suas responsabilidades,
para a gente organizar aquele segundo encontro de formação. Eu topo, tô dentro. Esse ano a gente está propondo algo dialogado com isso que o senhor falou, que foi realizado em 1995. Dialogar com a América Latina e Caribe. A gente quer ampliar, discutir globalização, cultura, racismo, pensar como é que se dá esse movimento antirracismo na América Latina, Caribe, dialogar com África, Sul-África e dialogar com as experiências positivas que tem para além no hemisfério norte de antirracismo. Então, Acho uma grande sacada, né? Porque o Attila Mbembe vai dizer que agora aquilo que os negros experimentaram só como negros no século XVI, XVII, XVIII, XIX, a população branca pobre está sofrendo também por causa do hiperneoliberalismo, que levou essa população às condições de negro. Aquilo que os caras chamavam, né, do lixo branco do sul dos Estados Unidos, né, que está tendo as mesmas condições de negação dos seus direitos básicos, fundamental, da violência, da brutalidade, está passando por um processo também de destruição. Então, mundializou-se a prática do ódio antinegro e das condições de vida da população negra foi globalizada, né? Então, os pobres na Europa, no mundo inteiro, estão experimentando o que os negros experimentaram nos últimos 4 séculos. Então, o debate é importante por isso. Excelente. Perfeito. Eu só queria... Opa, eu ia falar para o senhor rápido mesmo. Suas considerações finais. Então, como consideração final, né, quero fazer aqui um elogio à deputada Alessi Brandão, né, por uma razão muito simples. Os negros estão na universidade, pesquisadores poderosos, tal, né, nós temos vários pesquisadores poderosos, mas você não tem, por conta das agências de fomento, recurso que permite esses grupos de pesquisa captarem recursos com a questão racial. E quanto mais esses grupos se radicalizam, menos recursos eles têm à disposição. Isso não tem nada a ver com a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, tem a ver com a lógica de organização que as universidades têm, né? Que é supremacista racial branca na sua estrutura, né? Misógina, segregacionista, racista na sua estrutura. Vai levar um bom tempo para lidar com isso. Então, quando a Alessi se propõe, a partir de emendas parlamentares, repassar recursos para grupos de pesquisas negras, tem uma contribuição extraordinária. Extraordinária. Né? Oxalá os parlamentares negros tivessem a mesma prática, os congressistas negros tivessem a mesma prática, de entender a importância de criar núcleos de pensamento crítico radical contra o racismo, né, nas universidades públicas. Porque nós aprendemos, né, e aprendemos fortemente isso desde os anos 60, que quem luta contra o racismo, luta contra a misoginia e luta contra o supremacismo de classe. São lutas articuladas, né, aquilo que se chama de interseccionalidade. Então, contribuir dessa forma com a formação de pensadores críticos de enfrentamento ao racismo, como a Alessi tem feito, tem sido muito positivo. Né? Outros parlamentares congressistas fizeram isso no passado. Seria muito legal se tivesse uma política para isso. Né? São emendas parlamentares que, diferente daquelas emendas que os caras levam para subverter a política pública em determinados lugares de situação, essa política pública de emendas parlamentares é importante para os grupos de pesquisas negros. Que, ao juntar isso, você junta pessoas, você concede bolsa para pesquisador, isso, aquilo. É importantíssimo. Então, deixo um grande salve aí para Alessi Brandão e que Exu a proteja na sua caminhada de enfrentamento ao supremacismo racial branco, ao supremacismo de classe, ao supremacismo misógino. Axé. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com Alessi Brandão e vou fazer essa sua fala chegue à mesma. Ela ficará, acredito eu, muitíssimo grata. Inclusive, né? Nós temos um episódio com a deputada Alessi no nosso podcast aqui. É só vocês conferirem, né, nos episódios anteriores em que ela fala sobre a trajetória dela como cantora e compositora e também como uma mulher negra na política no maior parlamento da América Latina. E nesse sentido, assim, fazer a defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva, democrática, acolhedora, é um projeto revolucionário. Axé. Gente, nós vamos encerrando a nossa conta aqui hoje. Quero agradecer aqui o professor Juarez por ter dado para a gente mais essa aula. E agradecer os amigos aqui. Eu quero agradecer o Estúdio 13, que é o estúdio
que nos cede aqui esse espaço de comunicação radical, né, pra gente. Eu quero agradecer o senhor Vandé Fernandes, que é o nosso produtor executivo. Né? Ele arrasa quero agradecer sempre, ele arrasa. a diretoria não, a coordenação do núcleo antirracismo por conseguir manter. O podcast, assim, ele é mantido com ação entre amigos. É o mim mesmo, é água. Ação entre amigos. Café e água. Café e água. É que eu vi que tinha água cafezinho. aqui. Eu deveria ter conversado fazendo isso. Sim. Vamos fechando, então. O mitutu, iletutu, laroietutu. Laroiejo. Laroiejo. Camarada Silas. Bom, gente, sensacional. Muito obrigado aos meus companheiros, ao professor Juarez. Muito obrigado a você, ouvinte. Não deixe de compartilhar este episódio nas suas redes, com a família, com os amigos, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com todo mundo. Sigam as nossas redes, acompanhem os nossos trabalhos do Núcleo e, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia com a gente. Até um próximo Papo de Bicudo. Valeu! Ô, Bru, você não quer fechar? A gente espera que a Bru venha mais vezes. É né? verdade, é verdade. Eu também espero vir mais vezes. Para mim foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês todos. Espero que vocês escutem aí, vejam o nosso podcast, que é muito importante. Dá uma olhada nos outros anteriores também, né? Que é super importante. Eu espero, assim, que esse seja um episódio 1, sabe? Com o professor Juarez, porque é muita ideia para pouco tempo. Então, que a gente traga aí 2, 3, 4, não sei, né? De repente, ele que vai vir como apresentador também. Mas agradecer todo mundo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com os parceiros. E é nóis, gente. Caminhos abertos para nós sempre. E vamos que vamos. Axé. Valeu. Axé. Valeu, gente. Obrigado.